Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fide. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, vamos dar a nossa colaboração para o estudo 35 da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a vida oculta em Nazaré após voltar do Egito. Dor de Maria. Concluída a minha oração, voltava para junto da querida mãe, a qual, vendo-me na maioria dos casos muito aflito e triste, sem ousar perguntar-me a causa da dor, afligia-se bastante, embora já soubesse o que eu tinha. Pela mútua correspondência entre nossos corações, às vezes eu escondia para dar-lhe ocasião de mérito, porque muito mais ela se afligia quando não sabia a causa da minha dor, e tinha dúvida se teria sido ela que por alguma inadvertência dera-me ocasião de sofrimento. Às vezes consolava-a, descobrindo-lhe o motivo da minha dor. Em outras ocasiões, porém, ocultava para que ela sofresse também e merecesse mais. Então, ele permitia que Nossa Senhora, não tivesse sabendo o motivo exato pelo qual ele estava triste. E como ela estava acostumada a saber tudo, então, se ele escondia dela, ela achava que tinha algum motivo nela, que poderia ela ter causado sofrimento. É a humildade dela que faz ela pensar assim, E isso causava nela sofrimento e fazia com que ela merecesse cada vez mais, tivesse mais méritos, Por amor a Deus, ela sofrendo. De outras, entretinha-me com ela, desafogando a minha pena, chorando amargamente pelas ofensas das criaturas ao Pai. E ela fazia-me companhia nesse momento em que ele estava sofrendo pelas ofensas, das criaturas. Nós dois oferecíamos ao Pai nossas lágrimas, nossa dor, em desconto de tantas ofensas que recebia o gênero humano. Como a companhia de minha mãe querida e o desabafo com ela de minha dor me proporcionavam algum consolo, pedi ao Pai se dignasse providenciar pessoas que se compadecessem de meus irmãos angustiados e dessem-lhes algum conforto nas aflições. Sabia que o Pai me ouvia e conhecia bem que jamais deixaria de tomar tal providência em favor de qualquer um que dela tivesse necessidade. De fato, não há pessoa, por aflita e angustiada que não encontre quem lhe dê alívio. Então, Jesus reza para que na terra, as pessoas que estão sofrendo encontrem anjos aqui na terra mesmo, pessoas humanas que possam estar à disposição para confortar. Então, isso acontece muito realmente na terra, E nós somos esses, muitas vezes chamados a ser essas pessoas para confortar os nossos irmãos quando eles estão em angústia, em todo tipo de sofrimento que possa estar passando, Nós somos chamados a acalmar o coração das pessoas. Aqueles que não o encontram nas criaturas, que venham a mim, porque também estou sempre pronto a consolá-los. Se não ouvem as minhas palavras sensíveis, sentirão, contudo, em seus corações o consolo e a minha visita por meio da graça, a qual pode consolá-los melhor do que qualquer outra criatura. Então, aqueles que não têm as pessoas esse auxílio, que venham a Deus, que vão a Deus, a Jesus, sozinhos mesmo, a Jesus. E se não ouvem as palavras de Jesus sensivelmente no ouvido, vão sentir nos seus corações a graça,
né, que vai consolá-los até melhor do que qualquer pessoa humana. Muito bom saber disso, né? Com São José. Então, terminadas minhas súplicas e ofertas lá com a minha mamãezinha, pedi a licença à minha querida mãe e ia procurar São José, que estava se cansando no trabalho. Encontrando-o em geral muito cansado e aflito, consolava-o com a minha doce presença, olhando-o com olhos compassivos e animava-o à fadiga que de bom grado suportava por meu amor. Considerava-se feliz de poder despender-se pela minha manutenção e a de sua dileta esposa, embora ficasse às vezes muito cansado e aflito. Esse aflito é os problemas, né, gente? Vocês sabem disso. Uma pessoa que trabalha, ela tem problemas, né? Ela tem situações de reclamação dos clientes, né? Meu marido passa muito por isso. Situações de dívidas, né? De prejuízo que a pessoa teve porque a outra pessoa ele comprou alguma coisa e não, né, não recebeu o dinheiro. Meu marido está passando por um momento complexo agora esses dias, porque a funcionária ela fez uma encomenda antes da hora, né, sem o cliente tivesse confirmado plenamente. Ela pediu para a fornecedora reservar uma quantidade de produtos e a fornecedora entendeu que era para retirar o pedido e tirou o pedido tudo. E aí era tarde, né, já tem que pagar o pedido e o cliente que não pagou até agora e nem sabe se vai, ela ainda está na dúvida se vai fechar o pedido ou não. E aí meu marido vai ter que pagar R$4.000, né, desse pedido que não tem cliente garantido para esse pedido por causa da funcionária que fez essa falha. Mas só que ele está ensinando ela e ele tem que assumir a responsabilidade da conta. Ela não pode brigar com ela, não adianta. Ela já ficou muito humilhada por ver que ela errou, né? Então já é o suficiente o sofrimento que ela está levando. Então ele fala para ela, não, eu ensinei você a trabalhar sozinha, para confiar em você. E eu queria que você fizesse o trabalho sozinha, confiasse em você, mas falhou, não tem problema, isso acontece, a gente aprende errando. Agora você vai aprender que tem que ter esse cuidado com os fornecedores, saber como falar com eles, né? E que era para ela ter deixado, né, tipo assim, tem uma palavra lá que ele falou que devia ter falado para ela e que ela entendeu reservar como se fosse um pedido, mas não é. Era só para ela poder, tipo, guardar no estoque, né, se caso vendesse e já ia ter, né, o produto lá disponível. Mas deu nisso. Fazer o quê? É uma aflição que meu marido está sofrendo uma aflição muito grande de ter que tirar o dinheiro, né, para poder pagar isso. Mas ele já está se movendo em direção a resolver esse problema de outra forma, usar o produto para vender já, né, e tal, rever o dinheiro novamente. Então vai ficar com prejuízo, assim, entre aspas, não é prejuízo, porque o produto vale dinheiro, mas assim, né, e pode ser que ele tenha a esperança de que o cliente vai pagar. Então, o comportamento do meu esposo para com a funcionária, né, e todo o respeito que ele está tendo para com ela, toda a consequência que ele está tendo, a forma de lidar com isso vai fazer com que Deus abençoe ele, né, e com certeza vai dar tudo certo, né. A gente tem que entender que é o jeito que a gente faz as coisas acontecerem é que move o coração de Deus em favor de nós, né? Então a gente faz aquilo que é preciso fazer de bom, né, dentro do valor, né, do que é valor de Deus, do que é correto fazer, de amar as pessoas, de consolar as pessoas, não deixar as pessoas, né, aflitas também. Ele está aflito porque ele vai ter que pagar a conta, mas não deixar a funcionária também sofrendo, né? Não é esse tipo de, ele não é esse tipo de patrão, né, que deixa a funcionária chateada, né, triste, mas ela está já sozinha, triste porque ela sabe que fez esse erro, cometeu esse erro. Mas isso não pode aumentar mais o sofrimento dela, né, deixando ela mais chateada e tal. E ontem ele conseguiu lá instalar o ar-condicionado, que chegou, que comprou para as meninas, né, nesse calorzão. Graças a Deus. Então isso é um carinho que ele demonstra, né, para respeito com as meninas que estão trabalhando com ele. E eu valorizo muito essas atitudes do meu esposo, né, concordo com tudo que ele faz de correto, né, referente a elas, e tudo que ele, né, fica aflito, preocupado, ele fala para mim, né, e aí eu animo ele bastante para que ele possa, né, cada vez ficar menos aflito, né. Então, se Jesus consolava ele com a doce presença, eu também tenho que consolar o meu esposo, né, porque eu sou amor, né, como eu já disse, é a minha missão ser amor na minha casa, né,
né, ser esse instrumento de Deus, né? Então Jesus tá me colocando sobre essa forma de agir, né, de ser instrumento dele, ser um canal da graça, de amor, né, constante, e me colocando na ordem. Essa é a ordem da mulher, dela ser esse consolo para o marido, né, de ajudá-lo, de ouvi-lo, de animá-lo, né, de não ser mais. Já pensou se eu chegasse no meu marido e brigasse com ele, né, brigasse com ele, falasse que absurdo, nós vamos ter que pagar R$4.000 que não tem, que absurdo. Nossa, que aflição que eu ia colocar na cabeça dele. Eu ia aumentar mais a aflição dele, deixar ele chateado. Não faço isso de jeito nenhum, gente, né? Eu entro nessa com ele, paciência, bola pra frente, vamos pagar, a gente vai conseguir se virar com isso. Deus está no nosso meio, Deus está conosco, e ele é misericordioso, ele é bondoso e vai nos ajudar a vencer tudo isso, né? A rever, né, esse prejuízo, entre aspas, que não é prejuízo. Então, colocar na mão de Deus. Então, é muito importante entender por que o homem está cansado e aflito, né, e não aumentar. Muitas mulheres aumentam a aflição dos seus esposos. A Nossa Senhora fala isso na Valtorta. E é verdade, muitas mulheres aumentam mais a aflição do esposo, que já é aflito, né? Consolava-se muito ao ver-me em sua companhia. Eu então pedi ao Pai concedesse graça semelhante a todos os meus irmãos que se afadigam por meu amor, pela própria subsistência, né, sobrevivência, e ainda por questões concernentes à honra e glória de sua divina majestade, a fim de que com este consolo, embora invisível, se consolem e animem diante do cansaço. Tudo me prometia o amoroso Pai, como de fato o realiza. Com a divina graça e a presença invisível os consola, embora muitos fiquem privados deste consolo por culpa própria, porque as fadigas não são assumidas por um fim reto, nem endereçadas à glória de meu Pai, mas aceitas por finalidades tortuosas, interesseiras ou vaidosas, que os privam de mérito e de consolo divino. Sentia grande desprazer a respeito deles e angustiava-me muito. Na verdade, toda a minha vida foi um contínuo sofrimento. Era tanto mais tormentoso na alma, a parte mais nobre e sensível, e como amava muito a todos os meus irmãos e desejava-lhes todo bem, ao vê-los perderem todas aquelas graças e favores que eu lhes merecia com tanta diligência e solicitude, sentia imenso pesar. Era-me contínuo e penoso exercício. Sofria, pois, martírio bem mais cruel a dilacerar-me o coração, ver as ofensas feitas ao meu querido Pai. Então, Jesus ele fica muito, muito amargurado, muito angustiado, sentia muito desprazer, a respeito das pessoas que ficam, né, privadas do consolo, da graça, por culpa própria, né, por culpa própria. Elas assumem fadigas, né, elas têm fadigas que são assumidas por um fim, que não são assumidas por um fim reto, e nem endereçadas à glória do Pai. Né? Como que são isso? São as pessoas que estão aflitas por causa de ter feito mal, né, que estão devendo drogas, devendo dívidas, pessoas que, né, emprestaram dinheiro de alguém e não tem como pagar, né, e foram maldosas, né, pensando que poderiam enganar a pessoa, e depois elas, né, estão agora angustiadas porque a pessoa está pedindo, né, o dinheiro de volta e está ameaçando elas, elas estão com vergonha de andar na rua, estão sendo, né, tem várias coisas, e finalidades tortuosas, drogas também, né, lavagem de dinheiro, interesses, né, vaidosos e tal, e não se afligindo por causa de maldades, né, estão se afligindo porque estão sendo ameaçadas de morte, né, mexendo com traficante, mexendo com pessoas que perigosas, né, que milícia, que emprestam dinheiro, né, e tem várias situações, e a pessoa está buscando fadigas sem um fim reto, sem um fim que é para a glória de Deus, mas sim para o pecado, né? E ele sente um grande desprazer a respeito disso, e se angustia muito. E toda a vida de Jesus foi um contínuo sofrimento, porque ele sempre teve esse tipo de pessoas, né, trazendo esse tipo de angústia para Jesus. E era tanto mais tormentoso na alma, a parte mais nobre. Então, imagina Jesus vendo um jovem que está lá desesperado porque está devendo drogas. Imagina o sofrimento de Jesus dentro dessa alma que está, né, sofrendo daquela forma, desesperada.
desesperada, com medo, fugindo, com medo de ser morto, né? E passando por tanto desespero e não sabendo como resolver o problema, né? E tal. É muito difícil, com medo de morrer, fugindo. É muito difícil, uma situação muito difícil. E como eu amava muito a todos os meus irmãos e desejava-lhes todo o bem, ao vê-los perderem todas essas graças, né? E favores que eu lhes merecia com tanta diligência, eles tudo para nunca passarem por esse tipo de coisa, eu senti imenso pesar. Era-me contínuo penoso exercício. Sofria, pois, martírio bem mais cruel, a dilacerar-me o coração, ver as ofensas feitas ao querido pai. O amor que lhe devotava era infinito, e por isso era assaz grande a dor e transpassava-me a alma, a transpassar-me a alma e manter-me em contínua aflição. Não existe inteligência que possa compreender o que eu sentia na minha alma, né? O martírio que ele sentia. Então, não tem inteligência para entender, porque como que a gente vai entender que Jesus ele está dentro daquela alma que está afligida, e não é só uma alma, são muitas e muitas almas passando por problemas graves, né? E são sem fim reto, sem ser para a glória de Deus, por causa de maldades, por causa de consequências de pecados, né? Por causa de egoísmo, por causa de vaidade, por causa de interesses, né? Por causa de drogas, né? Que não é pro bem da pessoa, por causa de roubar coisas, né? Por ela ter roubado coisas e tá tendo que fugir, né? Por ter roubado, né? Criminosos, bandidos que estão sempre com medo da própria sombra, né? Por causa que é pecador, falho, e ficam, né, fazendo essas coisas. Jesus dentro deles fica vendo todo aquele sentimento que fica dentro deles de medo, de desconfiança, né, de dores, né, tanta coisa que essas pessoas sentem, né? Não é fácil. Jesus está dentro dessas pessoas sofrendo. Então não existe inteligência que possa realmente compreender o martírio que Jesus sentia na alma dele, né? Como somente eu tinha claro conhecimento do grande mérito do meu Pai, né? Somente eu tinha claro conhecimento dos grandes méritos dados pelo meu Pai, né? Me concedido. E só eu conhecia a grandeza das ofensas que são infligidas a ele. Por isso somente eu sei quanto maior era a minha dor e o meu pesar. Então somente Jesus, que é Deus, sabe o que ele está sofrendo ao ver as criaturas nesse estado, né? Oferecia, portanto, a todo instante este grande martírio de penas ao Pai, em desconto das numerosas ofensas que continuamente recebia, a fim de ser aplicada a justiça divina, sumamente irritada pela multidão de iniquidades. O que mais me aumentava a aflição era ver que meus irmãos não se incomodavam e pouca conta faziam das ofensas que incessantemente estavam infringindo. É verdade. Essas pessoas que estão sofrendo desse jeito, que estão vivendo dessa forma, né, e elas não se dão conta de nem um pouquinho, elas não pensam em Deus nem por um instante, elas só pensam nelas, né? Então o sofrimento que elas sentem nelas, né? Igual, por exemplo, eu já assisti programas de aeroporto, e aí a pessoa estava lá com a droga, né, tentando levar a droga, e o aeroporto, as polícias do aeroporto pegou a pessoa. E aí falou, você vai ser preso, e a pessoa nunca tinha sido presa, era a primeira vez que ela estava ali, e ela tinha droga às vezes na barriga, teria que passar por uma cirurgia para tirar. Então a pessoa ficava muito envergonhada, a pessoa ficava muito humilhada por estar naquele caso, muito desesperada, porque sabia que nunca mais ia ver os filhos, né, já estava em outro país, que ela não ia ver os filhos tão cedo, que ela não ia ver a família tão cedo. E eles falaram, liga para alguém da sua família. Ela ligava para alguém da família, você sabe que horror que era, a pessoa chorando, falando com a família. E você acha que nesse momento Deus está na mente dessa pessoa? Não, nunca. Ela está se sentindo uma coitadinha nesse momento, né? E assumindo toda a vergonha para ela, todo né, o medo que ela está sentindo, tudo, tanta raiva que ela está sentindo dela mesma, tanto sentimento, tanta coisa borbulhando dentro dela. Mas você acha que ela está se incomodando pelo que ela fez a Deus? Deus é o último. Talvez ela nunca vai pensar em Deus, nunca. Então, só às vezes ela vai pensar que Deus sofreu por causa disso. Só, não sei, no fim da vida, o purgatório, talvez, que ela vai saber disso, né? Que ela vai pagar essa conta para Deus se ela for salva. Então é muito complexo, né? Então Jesus, ele tinha que ver tudo isso e assumir tudo isso nas suas costas, para poder a gente, né, ser retirado de nós essas coisas, né? Nossa, não é fácil não, Jesus, a vida de Jesus não é fácil não, minha filha. Eu pedi ao Pai retirasse os castigos e usasse para com eles de sua infinita misericórdia. Olha só o que Jesus fazia.
Manda para mim o problema e manda para eles misericórdia. Perdoa eles, tá, Pai? Espera a penitência deles até o último dia da vida deles. Estimula eles à consciência, né, ao arrependimento que eles estão fazendo. Emenda dos seus próprios erros e a devida estima de sua graça e de sua honra. Né? Faz que eles, pelo menos, façam isso pela mãe deles, pelos filhos, né? Que eles se arrependam, pelo menos pelos filhos, pela mãe deles, para que não façam mais isso. Né? Que essas pessoas se arrependam por causa da família, porque já que eu não sou ninguém, nós não somos ninguém para ela, né? Ela não se move por causa de nós, né? Deus não é ninguém para essa pessoa, então que pelo menos ela se mova em direção à família, né? E isso já é alguma coisa, Jesus já considera, né? E reconhece a obrigação em que incorreram, né? De não honrarem e amarem o Criador. Isso aí só no purgatório que vai resolver, tá? O purgatório, ele é um local justamente para completar, né, essa purificação da alma que não aconteceu na Terra, né? Graças a Deus, né? Jesus, ele é muito misericordioso e os méritos de Jesus nos conseguiu o purgatório, senão só pá. Estas súplicas apraziam o meu amoroso e dileto Pai que se mostrava, também ele desejoso de ser por todos temido e amado, não já por interesse próprio, pois ele disto não tem necessidade alguma. Deus não tem, né? Jesus não, nem Jesus nem Deus tem interesse próprio de conseguir, né, glória, essas coisas. Não, mais por causa que a glória deles, né, do Pai e de Jesus, de Deus, né, da glória da Santíssima Trindade, assim, é boa para a alma que está fazendo as coisas para a glória dele. Quem vai ganhar é a alma da pessoa que volta o coração para Deus e pede perdão para Deus e dá a glória para ele, né, pela conversão. Ou quando ela faz as coisas por amor a Deus. Então, a glória que Deus está recebendo não é para ele. Ele não tem interesse nenhum de ficar com essa glória. Essa glória é para a alma. Ele vai devolver essa glória no céu para essa alma. Ela vai ter um posto, né, diferenciado por ela viver já evitando pecar, para a glória de Deus, por amor a Deus, né? Fazendo bem por amor a Deus. Então, a pessoa que vive por amor a Deus e dá glória a Deus e nunca peca, né, pensando que Deus merece que ela não peque, por causa de Deus, que ela não quer pecar, porque ela não quer fazer, porque Deus fez isso tudo por ela, deu a vida por ela e tal. Ela sabe tudo que Deus fez por ela, a vida que ela tem, tudo, né? E ela faz esse momento, nós somos assim, né? Chamados a sermos assim, a termos essa consciência, né, de amar a Deus em primeiro lugar. Então, nós que estamos vivendo assim, amando a Deus em primeiro lugar e agradando a Deus e o beneplácito de Deus, não é porque ele vai ganhar alguma coisa nossa. Ele não ganha nada, ele já é cheio de si. Quem ganha é nós mesmos. Entendeu? Somos nós mesmos que ganhamos ao reconhecer o nosso Criador. E ele, né, nos abençoa. E nos abençoa aqui na Terra, fazendo da Terra um céu para nós, e nos abençoa depois no céu para toda a eternidade. Isso ainda evita que nós vamos para o purgatório. Vai evitar que nós passemos pelo purgatório, né? Que é um sofrimento muito grande ficar no purgatório, tendo que ficar se sentindo humilhado lá no purgatório e tendo que pagar essas, né, de rever tudo isso, né? Não é fácil não, né? Então ele não precisa, ele fala aqui, não precisamos de nada, né? Ele quer ser amado e temido por amor, né? Não por interesse dele e tal. Ele não tem nenhuma necessidade, mas pelo bem daqueles que, se portando como verdadeiros filhos dele, tornam-se dignos de sua graça e de seu amor. Então é por nós, é pelo bem nosso, porque aí a gente vai tornar-se dignos da sua graça e do seu amor. E ser digno da graça e do amor, uau! Meu Deus, né? Que maravilha que é, né? Sendo, portanto, por ele amados e estando em sua graça, tornam-se, por conseguinte, dignos da eterna glória que meu Pai lhes preparou. Aí, tá vendo? Dignos, você vai ser digna da eterna glória. Já pensou você se ver digna de receber de Deus graça, amor dele, e digna da eterna glória de Deus que ele te preparou? Digna. Já pensou? É muito grande isso, né? É muito grande. Para pensar. Né? Jesus está falando aqui, né?
Feitas todas essas preces e obtidas as mencionadas graças para meus irmãos, agradecia ao dileto Pai por quanto me concedia em prol dos meus irmãos. Agradecia-lhe ainda pelo amor com o qual se dignava ouvir-me, pelo agrado que encontrava em mim, rogava-lhe atendesse igualmente aos meus irmãos, ouvindo e escutando seus justos pedidos. Agradecia-lhe também por parte daqueles nos quais ele se comprazia por bondade e que, sem refletir nisso, deixam frequentemente de agradecer ao Pai a complacência que neles deposita. Supri esta omissão deles. Olha só, ele supriu a omissão das pessoas. Né? E tudo aquilo que a gente não consegue fazer, Jesus resolve, tá? Ele supre tudo. Aquilo que a gente não consegue fazer assim, perfeito, Jesus resolve. Então, não precisamos ser perfeitos, precisamos ter a intenção pura. E Jesus faz o resto. Né? Agradecia-lhe, pois, por todos os respiros que davam às criaturas. Olha só que lindo. Ele agradecia por todos os respiros que davam às criaturas, porque tudo era dom de sua beneficência. Olha que coisa linda esse texto. A criatura não pode respirar por si sem a graça do meu Pai. E agradecia-lhe pelo ar que lhes concedia para nutri-las e conservá-las, pelo alimento, né, que o Pai criou para o bem e manutenção delas. Por tudo agradecia e suplicava, em suma, por tudo que o Pai havia criado, que lhe dignasse manter e conservar para o bem e subsistência dos seus filhos na terra. Agradecia por tudo e suplicava-lhe e dignasse manter e conservar o que ele havia criado para o benefício e utilidade do homem. Está vendo que coisa linda? Jesus agradecia por tudo que Deus tinha feito de comida para nós e suplicava que mantivesse e conservasse toda essa comida para a gente poder não ficar sem comer. Já pensou que se Deus não ouvisse Jesus? Misericórdia, a gente estava fritos. Fazia a miúde estes agradecimentos em parte de cada um, em preces por parte de todos em geral e em particular. Isto agradava muito ao meu Pai, as minhas preces e os meus agradecimentos. E assim lhe dava gosto e satisfação pela obrigação que era dos meus irmãos. Então Jesus fazia em nome dos irmãos, no lugar, e Deus aceitava. Você está entendendo como é grande Deus, Pai, aceitar de Jesus, o seu próprio filho, dele mesmo, agradecimento em nome dos seres humanos? Não é uma coisa muito doida? Né? O próprio Deus agradecer, vir na terra, se incorporar como carne humana para poder agradecer em nome de todos. Aquilo que os outros teriam obrigação de fazer, ele faz no lugar deles e Deus considera. É muito grande o mistério, gente. De misericórdia. É muito grande. Fala sério. A gente nem acredita que justiça é essa que Deus tem. Porque não, se a gente for pensar com a cabeça humana, a gente vai falar, não é justo isso. O ser humano tinha que fazer o serviço dele direito. Não é justo isso. Né? Por que o ser humano é tão burro desse jeito? Que não é capaz de fazer essas coisas? Por que o ser humano se deixa tanto levar por tantas outras coisas da Terra? Porque, claro que tem muito porquês, né? Nossa, se a gente for perguntar coisas para o ser humano, se a gente for conversar com o ser humano, conversar com a gente mesmo, né? Com todos os, né? Se a gente for pedir contas para nós mesmos, né? Misericórdia. E aí ainda a gente fica se defendendo uns aos outros. Vocês já repararam que a gente defende uns aos outros constantemente? Né? Defendendo, mas não tem defesa. Né? Mas tudo bem, a gente faz isso por causa, né, que nós somos bons como Deus é bom. Né? Queremos ser bons como Deus é bom, então mas temos que saber fazer isso na justiça. Né? Na justiça, consolando e não se defendendo, porque defesa não tem no ser humano. Né? Mas a gente tem que consolar. Jesus não está pedindo para a gente defender os nossos irmãos. Deus está pedindo para a gente consolar os nossos irmãos. No caso, meu filho passou por uma injustiça no final de semana. Né? E eu não defendi o meu filho. Eu consolei o meu filho. Né? Não defendi, eu consolei. Porque ele foi bravo por causa disso. E o momento que ele ficou irado, já perdeu todo o mérito. Perdeu todo o mérito ali. Né? Por ter ficado irado com o vô, que causou uma injustiça com ele. Então, é muito sério. Aí você consola, mas defender, não pode. Não pode defender, não defenda. Console o seu irmão. Né? É diferente de defender.
Fazia a miúde estes agradecimentos, em parte cada um, em preces por parte de todos em geral, em particular. Isto agradava muito ao meu pai, e assim lhe dava gosto e satisfação pela obrigação dos meus irmãos. É muito grande isso. É a justiça de Deus que ele usou através de Jesus, que é uma coisa incrível. Mas, porém, a gente tem também uma justiça perante a Jesus, perante ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Nós temos uma justiça. Nós temos que agora amá-lo. Nós temos que agora, temos que se ajoelhar diante dele e adorá-lo. Isso é uma obrigação nossa. Nós temos que voltar o nosso olhar para Jesus e adorar o nosso Rei. Nós temos que pedir para ele, para que ele possa nos dar os seus méritos, porque ele é riquíssimo e a herança é toda dele para nós. O reino é dele, ele tem o poder nas mãos. Se a gente não nos humilhar agora diante dele, nós vamos perder. E ficou bem mais fácil assim. Ajoelhar diante da própria misericórdia em pessoa é maravilhoso, mas temos que ser honestos. É aquilo que ele falou: se você estiver com uma roupa suja no meu casamento, eu vou mandar você embora. Se você estiver com a roupa suja, com seu coração sujo, no momento das bodas, da festa de casamento, eu vou mandar você embora. Lembra daquela passagem? Que ele pega e pede para todo mundo tomar banho. Vai lá, busca lá para a festa de casamento todos os que estão nas encruzilhadas dos caminhos, mas eles vão tomar banho e vestir uma roupa nova. E aí tinha uma pessoa que não quis vestir a roupa que Jesus queria. E aí essa pessoa foi pega e foi levada para fora. Você não pode ficar aqui, você não é digno. Por quê? Porque então, tem todo um conhecimento sobre essa pessoa. Jesus explicou sobre essa pessoa na Valtorta. É uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa, tem toda uma explicação perfeita sobre essa pessoa. Então aí tem que voltar lá na meditação que ele fez na Valtorta sobre esse casamento, sobre essa festa de casamento, sobre essa roupa aí. Ele explicou direitinho. Quem tiver dúvida, volta lá, nas meditações da Valtorta, acho que é 1943, se eu não me engano. E também deve ter o episódio também, do Evangelho como me foi revelado desse casamento. Nós temos o livro que nós deixamos à disposição de vocês. Pesquisem através do aplicativo Readera, o aplicativo que nós demos para vocês. Quem não tiver, pede. Aí tem um livro da Valtorta, vocês possam pesquisar na Valtorta os textos, e reler para você lembrar, se você tem dúvida. Eu não posso agora correr atrás para ver isso, mas é bom lembrar, Quão amargurada era esta minha consolação quando depois, ao volver o olhar para meus irmãos ingratos e desagradecidos para comigo, e cuidam-me com ingratidão. Esta sua ingratidão, esposa minha, transpassava demais o coração de pesar para com Jesus, a ingratidão para com Jesus. Pois enquanto eu me consumia todo inteiro em seu favor, eles não têm nenhum só pensamento de gratidão para comigo, ao menos para agradecer-me. Como ficava aflito por vezes ao representar-me ao vivo, mentalmente, todas as ingratidões deles, tão beneficiados por mim e tão ingratos para comigo, Jesus, o seu Rei. Via como entre eles mesmos empregavam tantas afeições entre eles, tantos agradecimentos. Nossa, meu Deus, você é maravilhoso, como você é lindo, entre nós, pessoas, umas com as outras. Tanto empenho pelos muitos serviços na igreja, principalmente na igreja, homenageando as pessoas ali na igreja. Você, que ficou nessa coordenação tanto tempo, toma um presente para você. Padre, você que ficou aqui, na nossa paróquia com a gente, olha o presente do Senhor. Nossa, como maravilhoso. Mas Jesus, que é bom, vai saber se Jesus está sendo realmente louvado como ele merece, por tudo que o padre fez na paróquia, por tudo que aconteceu na catequese, por tudo que aconteceu na pastoral. Será que Jesus está recebendo um agradecimento? Então, às vezes não. Eu até me alegrava com esses agradecimentos entre eles, mas ao ver que só de mim eles vivem esquecidos, como se eu nada tivesse feito por eles ali naquele caso. Afligia-me muito, e assim temperava-se com amargura toda a minha consolação. E à medida mesma em que me regozijava de tratar com meu amoroso Pai dos interesses de meus irmãos, afligia-me depois vê-los tão esquecidos e desafeiçoados para comigo. A bênção dos seus. Terminados todos os atos de súplica e de São José com agradecimento, ia me entretendo com ele, com São José, enquanto ajudava no trabalho. Depois de algum tempo, deixava-o para ir conversar com minha querida mãe, que vivia em ardente desejo, quando não me
a mim, seu amado filho. José ficava muito confortado por ter usufruído da minha companhia por algum tempo, e ele mesmo me mandava ir lá consolar sua amada esposa Maria, ciente da pena que lhe adivinha de minha ausência. Tinha a caridade perfeita, pois se alegrava de privar-se da consolação para ser consolada a esposa amada. Quando me afastava deles, procurava seu beneplácito, pedia para eles, posso ir? Aí eles falavam, tá bom. E pedia a bênção tanto à querida mãe como a São José. Causava-lhes este ato de submissão e humildade para eles muita confusão. E uma vez que eu reclamava depressa, abençoavam-me. Mas primeiro prostravam-se em terra, pedindo a graça e a bênção do meu pai, e depois eles abençoavam-me com grande amor e humanidade. Que bonito isso, né? Eles primeiro pediam para Deus, que abençoasse, pegasse a bênção de Deus para dar para Jesus. Que lindo, gente. Que respeito por Jesus, né? Uau! Nossa! José e Maria é uma coisa incrível, meu Pai do céu. Depois abençoava-me com grande amor e humanidade. Também eu, humildemente, recebia a bênção deles, e depois de havê-la recebido, invocava sobre eles a bênção de meu Pai, o qual concedia em abundância. Que lindo! Que coisa mais linda! Com esta bênção impetrada por mim, ficavam muito confortados e consolados, de modo que depois não sentiam mais tanto pesar por minha ausência, que seria insofrível, mesmo de um só momento, por ser tão grande a consolação e a alegria causadas à sua alma por a minha presença visível. Então, essa bênção de Deus Pai fazia com que eles ficassem protegidos de não sofrer muito a ausência de Jesus. Assim, ficar privados dela por um momento ser-lhes-ia um tormento e pena insofrível. Então, eles não iam aguentar se não fosse a bênção de Deus sobre eles, o momento em que Jesus se retirava para rezar, Oferecia, por conseguinte, essa submissão e o ato de humildade a meu Pai, e pedia-lhe, em virtude deste ato, se dignasse dar muitas graças a todos os meus irmãos, a fim de que a minha imitação não desdenhassem humilhar-se e sujeitar-se não só aos seus maiores iguais, mas ainda aos inferiores. Então, você pedir também, respeito pelas pessoas, ter o respeito das pessoas, chegar e falar bom dia, boa tarde, falar, se despedir das pessoas com respeito, Pedia um para todos, mas especialmente, contudo, para os religiosos, porque essa virtude lhes é muito necessária. Os religiosos precisam ter esse respeito muito grande uns pelos outros. Assim como a soberba e a ambição têm para abatê-las e dominá-las. Por isso procurei obter-lhes essa graça de meu Pai, o qual se mostrou muito pródigo, prometendo conceder-me a cada um, quantas fossem precisas, segundo o respectivo estado. Então, apresentou-me-se ao Espírito toda a graça que meu Pai haveria de dar aos meus irmãos, ao ver tamanha abundância de graça, dada com tão grande amor a criaturas de tal modo ingratas. Fiquei muito confundido por parte de meus irmãos e muito admirado da bondade do meu Pai. Então, mostrou-se, o Pai mostrou para ele toda a graça que haveria de dar aos irmãos, aos homens. E Jesus ficou muito encantado pela abundância, muita coisa, que Deus tinha reservado para dar para todos os seres humanos tão ingratos. E ele ficou muito confundido, porque o Pai é muito pródigo, ele dá demais, por parte de meus irmãos, e muito admirado da bondade de Deus, que é muito bondoso demais, pródigo demais, que derrama tudo que tem para dar, E Jesus ficava muito feliz por isso, porque ele sabia, o quanto Deus estava feliz com ele também. Agradeci-lhe com afeto assaz grande, enquanto por meu amor mostrava-se tão pródigo de suas graças para com meus irmãos. Por causa de mim, Deus era tão bom para com meus irmãos. Então ele se achava muito humilde, Jesus era muito humilde diante de Deus, diante do próprio Pai dele, E ele ficava encantado de ver que o Pai era tão bom daquele jeito, por causa dele. Ele ficava surpreso também por ver o Pai tão bom. É engraçado, Jesus ficar surpreso e confundido, que coisa, ao ver o próprio Pai dele tão maravilhosamente bondoso, pródigo, feliz por causa do amor dele para com o Pai. O carinho que ele tinha para com o Pai era tão grande que Deus ficava tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, que dava tudo que Jesus precisava, e mais um pouco ainda, mais do que Jesus pedia, Então Jesus ficava confundido por causa disso. Por causa daquelas e ele ficava triste por causa dos irmãos, por causa de nós, que não aproveitávamos essas graças tão pródigas de Deus, E isso fazia Jesus sofrer demais,
À medida que Deus dava muita coisa para Jesus, Jesus também sofria muito por causa que ele tinha todos esses méritos e as pessoas não usavam, né? Já pensou? E é isso que ele fala no livro do céu. No livro do céu ele só fala disso. O quanto é sofrido essa situação, né? E agora ele quer resolver essa conta, né? Quer que a gente pague essa conta. Através de nós, filhos da divina vontade, temos que pagar essa conta da humanidade. Né? Então, e ele deu pra gente o dom da divina vontade para podermos a gente conseguir pagar essa conta que a gente está devendo pro Pai e para ele, né? Por uns rendia graças ao meu Pai e impetrava-lhes graça maior, para outros pedia perdão por sua negligência e suplicava não retirasse deles a sua graça, contanto que resolvessem prevalecer-se dela. Para alguns via que era muito útil essa súplica, porque no fim se emendavam, né, se arrependiam. Mas para outros não, porque devido à sua obstinação, a graça divina não produzia na sua mente impressão nenhuma. E assim acabavam mal, sob o reinado da soberba e da ambição. Estes deixavam-me muito amargurado, e principalmente se eram pessoas dedicadas ao serviço divino. Estas últimas me afligiam demais. Então, a pessoa que é religiosa, né, que estava dedicada ao serviço divino, serem soberbas e ambiciosas. Misericórdia. Essas últimas afligiam-me demais por estarem mais estreitamente unidas a mim, daí ser imenso meu pesar. Assim, sempre me achava angustiado devido aos meus irmãos desobedientes e ingratos, e oferecia essa aflição ao meu Pai, para que se aplacasse a sua ira e ficasse satisfeita a sua justiça. Amém? Deus abençoe. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, fiat.